Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a professora Letícia Cesarino, que fala de Florianópolis. Ela é professora do Departamento de Antropologia da Federal de Santa Catarina e ela vem pesquisando, né? Eu vi algumas intervenções dela recentes, pesquisando a relação dessa crise democrática, né, que vivemos atualmente em vários países, no Brasil inclusive, e a infraestrutura digital nas redes sociais, materialidade técnica. Então, tenho certeza que esse é um assunto bastante procurado, né, por quem está tentando entender o que está acontecendo, né? Então, vai ser muito proveitosa a presença da professora Letícia aqui no canal. Obrigado, já agradeço aí pela sua presença. Vou começar perguntando como que você vê essa relação entre os dispositivos técnicos e digitais e o tema da crise democrática, né? É por conta de influência nas decisões, em votos, ou também na construção, né, de narrativas e de como que as pessoas pensam e narram, né, o que acontece. Como que você vê essa relação, né, das redes digitais com a crise democrática? Obrigado aí, Letícia, e boa tarde. Oi, Caio, boa tarde. Agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui no seu canal, Conversações Filosóficas. Bom, essa questão da dimensão técnica da crise da democracia é algo que sempre me interessou, porque eu sou desse campo, né? Eu sou do campo interdisciplinar de estudos sociais da ciência e dentro desse campo um interesse grande na questão da cibernética e das teorias de sistemas. E na antropologia, também trabalho na antropologia da ciência e na antropologia da técnica. Então, naturalmente, quando o evento Bolsonaro aconteceu em 2018, eu já tinha feito esse trânsito para a área da antropologia digital e eu, naturalmente, tendi a ver o fenômeno sobre esse aspecto, né? Sobre enquanto um fenômeno técnico mesmo, que não é uma perspectiva muito comum, né? A gente tende a enquadrar esses populistas da direita ou da esquerda, enfim, dentro das chaves usuais da teoria política, da ciência política. Mas existe um aspecto que não é a única forma de entender o fenômeno, claro, mas eu acho que é importante porque ela reverbera através de vários casos, né? Não só do caso Bolsonaro, mas do caso Trump, Modi, e todas essas iterações desse fenômeno dos populismos digitais ou dos populismos da direita radical. Então, inclusive, através de uma dimensão comparativa também, é possível a gente estar extraindo, digamos assim, analiticamente, o que tem de comum, o que desse fenômeno poderia dizer respeito a algo que é próprio da infraestrutura técnica, né? Que tem mais a ver com o que a gente poderia chamar de infraestrutura sistêmica do que da particularidade do fenômeno, digamos assim. E quando eu abordei a questão a partir das teorias do populismo, a teoria do Ernesto Laclau, que é uma teoria estrutural do populismo, que joga também com essa dualidade do real, ele usa a terminologia heideggeriana, né, entre o ontológico e o ôntico, que é algo muito familiar para a antropologia, né, que é essa disciplina que lida ao mesmo tempo com o que tem de mais particular no fenômeno humano, que são as etnografias como descrição das particularidades, né, e as análises sistêmicas, estruturais, estruturalistas, cibernética, no caso do Gregory Bateson, que são essa análise do que tem de mais geral e até universal no fenômeno humano, inclusive através de culturas diferentes. Então, essa dualidade me pareceu muito produtiva para estar pensando esse meio de campo da técnica. Porque uma das coisas que a gente vê em fenômenos como o bolsonarismo, os populismos digitais, de modo geral, é uma sobreposição muito grande entre tática e ambiente. Então, a minha ideia com a análise da estratégia de campanha do Bolsonaro, do que depois veio a ser conhecido como o gabinete do ódio, era pensar o que na infraestrutura das plataformas hoje introduz um viés
que seria favorável a um certo tipo de mobilização política que se tem chamado de populista, né? E, a partir daí, desdobrei em vários tipos de análises diferentes, inclusive em termos da sobreposição entre o chamado fenômeno do populismo e outros que também são palavras-chave que estão circulando por aí. A questão dos negacionismos, da pós-verdade, do próprio neoliberalismo, dependendo de como a gente enquadra o fenômeno. Então, sob esse ponto de vista mais infraestrutural, o que eu tenho tentado fazer é pensar como muitos desses fenômenos que a gente pensa como fenômenos diferentes, porque a gente tende a classificar como um é da economia, um é da política, um é da ciência. Sob esse ponto de vista, e eu geralmente evoco um termo do Gregory Bateson, que é da explicação cibernética ou negativa, para acessar esse ponto de vista mais sistêmico, eles podem ser vistos como, de certa forma, sendo o mesmo fenômeno, né? A partir desse ponto de vista. E aí é que eu fui buscar nos estudos de novas mídias, né, que é um campo, principalmente na literatura internacional, bastante interdisciplinar, que tenta a pensar essas recorrências e esses vieses que as estruturas da plataformização têm introduzido, não só no campo político, mas em vários outros campos também, de produção de subjetividade, de produção de conhecimento, a questão epistêmica, etc. E aí essas sobreposições aparecem muito claramente. Então, a gente pode entrar no detalhe, aí tem várias formas de entrar nesse tema, né? Mas, atualmente, o modo como eu tenho, para além dos artigos que eu já publiquei, eu estou pensando esse fenômeno através do tema do ecossistema do tratamento precoce, tentando vê-lo como uma transformação do bolsonarismo, aquilo que eu analisei lá em 2018, num regime pandêmico, que seria uma dinâmica muito semelhante à do populismo, mas que passa a operar dentro do campo científico. Então, tem uma sobreposição ôntica, digamos assim, porque vários desses influenciadores médicos são com efeito bolsonaristas, embora nem todos, mas chama muito mais atenção a sobreposição ou a coincidência ontológica ou sistêmica do modo como isso funciona, porque no tratamento precoce a gente vê também isso que eu tenho chamado através do Victor Turner, que é um antropólogo muito importante nessa área de performance, estudos de ritual, ele chama de inversões antiestruturais ou antiestrutura. É como se essa infraestrutura das plataformas, na medida em que ela vai se tornando cada vez mais capilar, ela vai permitindo aquilo que era marginal, secundário, que foi subsumido por uma certa hegemonia anterior, seja no campo político, seja no campo científico, comece a vir à tona, a pressionar, né, de baixo para cima e desestruturar certas hegemonias que estavam relativamente bem estabelecidas antes dessa mídia se tornar tão extensiva e tão capilar. É o caso da democracia liberal, né, com relação aos populismos, e é o caso da ciência do mainstream, com relação às chamadas ciências alternativas, negacionismos, conspiracionismos, etc. Então, é onde eu cheguei hoje, é o que eu estou trabalhando agora, né, em termos da ideia gibsoniana da affordance, né? Não sei se você é familiarizado com esse conceito, mas é um conceito da psicologia ecológica que foi adaptado para o campo de estudos da técnica, que é uma forma de pensar a relação agente-ambiente como uma coemergência, né? Ou seja, as plataformas elas não causam a direita radical, ela não causa o populismo, ela não causa ciências alternativas, os conspiracionismos, no sentido de causalidade linear, mas ela constrói um ambiente que propicia, através da ação tática mesmo dos agentes, propicia com que essas emergências aconteçam e passem a pressionar e desestabilizar estruturas que estavam mais estabilizadas num outro ambiente de mídia um pouco diferente desse, e a gente geralmente pega um marco aí, realmente um ano de 2008, que foi não só o marco da crise financeira global, mas também foi um marco essencial para isso que a gente chama de plataformização. E as duas coisas estão conectadas, obviamente, né? E é quando esse modelo de internet realmente ganha corpo aí nos últimos 10 anos, mais ou menos. Uhum. Muito bom, Letícia. Eu não conhecia esse conceito, muito interessante. Eu queria, já que você tocou no assunto de 2008, no Brasil, 2013 foi um outro marco, né, para nós aqui muito forte, e me parece que para nós o boom dos smartphones e dessa digitalização foi um pouco depois, foi
foi mais ou menos nessa mesma época, de 2013, né? E não em 2008. O que você acha de pensar, não sei se você tem já texto escrito sobre isso, 2013 e essas plataformas digitais. Na última fala que eu fiz, eu usei a imagem de 2013 para pensar o início de uma ruptura no sentido de uma certa suspensão dessas estruturas mais estáveis. No caso ali, todo esse ciclo, né, da nova república, PT, PSDB. E então você está certo, né? Coincide 2013, coincide com uma certa virada no mercado de smartphones no Brasil. Naquela época ainda muito em torno do Facebook como plataforma mais popular no país. E no caso brasileiro foi 2013, em outros casos foi distribuído ali em alguns anos, né? A partir de 2008, 2009, o movimento Occupy, a Primavera Árabe, as várias primaveras ou revoluções coloridas, enfim, tem vários nomes que se dão para esses fenômenos aí, que aconteceram mais ou menos numa janela de tempo parecida e que foram seguidas pela ascensão dessas lideranças populistas da direita, né, radical populista em vários países do mundo. Então, eu não falo no sentido de que 2013 causou o bolsonarismo. Não se trata disso. Né? Mas aquilo foi um marco de um certo processo de o que eu chamaria, na linguagem do Turner, de liminaridade, né? Ou de uma certa suspensão de estabilidades institucionais e normatividades que estavam, não obviamente totalmente estabilizadas, mas dentro de um certo controle. Né? Ali se abre um certo estado de exceção político. Né? Tem alguns autores que trabalham nesse sentido, e eu acho essa ideia interessante, porque ela bate muito com o tratamento precoce também, o modo como ele se prolifera dentro de um estado de exceção científico, onde você passa a experimentar, né, com possibilidades que não estavam disponíveis antes. Então, foi um momento de abertura. Agora, claro que como que isso acabou se transfigurando nos movimentos pró-impeachment, na nova direita, no bolsonarismo, aí a gente já tem que analisar várias outras dimensões, inclusive dimensões conjunturais mais rústicas, digamos assim, que diz respeito ao histórico do político brasileiro. Né? Mas do ponto de vista técnico, né, 2013 marca essa ruptura, esse certo estado de exceção que essas novas mídias propiciaram em vários países do mundo. E isso se acomodou de formas diferentes, né, nesses vários lugares. Na Espanha mesmo teve um primeiro momento onde isso foi ocupado pela esquerda. Né? Acho que a primeira força política que soube usar essas mídias de forma muito eficaz foi uma força de esquerda, o Podemos, mas por alguma razão, que a gente tem algumas dicas, algumas hipóteses sobre quais seriam, essa infraestrutura tem tendido a beneficiar um certo tipo de política mais ligada à política dos populistas de direita. Talvez tenham várias dimensões para isso, mas uma que eu acho que a gente pode cravar é a questão da temporalidade, né? A questão do ritmo absolutamente intensivo, né, dessas mídias que geram que uma autora que eu gosto bastante, que chama Wendy Chun, chama de uma temporalidade de crise permanente. Né, que é quase que, assim, por definição, avessa a um tipo de política, mais nos moldes da política liberal, da esfera pública habermasiana, do diálogo, do consenso, a ciência, na sua a configuração mais canônica também, ela é lenta, né, ela tem revisão por pares, ela tem todos os ciclos, e esse tipo de mídia, ele é muito mais, tem uma afinidade muito maior com um tipo de política que explora situações de crise, né? O que viceja em situações de crise. E a gente tem aí dois elementos que estão convergindo em movimentos como o bolsonarismo, que vicejam em momentos de crise, que é o neoliberalismo, por um lado, e a gente toma desde a Naomi Klein até várias outras elaborações do neoliberalismo como vicejando numa temporalidade de crise permanente, e o próprio populismo de direita, né, que é muito baseado na ideia da ameaça iminente, enfim, tudo isso que já foi detectado e descrito por caso do Bolsonaro. Então, é uma das dimensões que eu diria que é central para o modo como o modelo da plataformização
afford, né, ou propicia um tipo de política populista com viés mais direcionado ao modelo da direita do que ao modelo do populismo da esquerda, que é uma hipótese a qual eu tendo a ver com cuidado, porque eu não acho que um populismo de esquerda e de direita, hoje, eles são simétricos, né? Eu acho que a direita sempre vai ter uma certa vantagem por causa dessa infraestrutura, o que não significa que ela sempre vai ganhar a eleição, mas é um viés favorável. E a produção da crise também, né? Me parece que há uma... Para que isso possa acontecer, é necessário que a ideia de uma crise permanente se estabeleça, né? Não sei o que você pensa sobre isso. Eu acho que é muito claro num fenômeno como o bolsonarismo, o modo como ele atua, como ele precisa da crise. Ele precisa da crise porque ele está desde sempre se colocando como alguém que vai tirar o Brasil dela, né? E o fato dele ter ganhado a eleição e tomado posse parece que não alterou muito essa configuração. Tanto que ele já está em campanha, de certa forma, para a própria reeleição. E no caso de 2018 ficou muito marcado pela questão da facada, do messianismo envolvido, a ideia da renovação completa no Brasil, foi uma campanha extremamente messiânica, né? Nesse sentido. É muito, assim, ele é uma força política que atua de forma muito inteligente, muito estratégica, dentro desse tipo de contexto onde é difícil a gente estabilizar verdades, né? Estabilizar consensos. Isso está na ciência hoje, toda a questão dos mercadores da dúvida, tudo que envolve a pandemia hoje, o tratamento precoce, etc., tem essa questão que espelha muito diretamente, eu acho, a mesma questão, a mesma problemática no caso da política, como se a gente estivesse assim, sempre patinando para ficar no mesmo lugar, né? Um dos argumentos da Wendy Chun nesse livro, chama Updating to Remain the Same, se atualizando para continuar o mesmo, e ela vai descrever justamente onde esse movimento, que na antropologia a gente chamaria de involução, que é a repetição dos mesmos padrões só para conseguir ficar no mesmo lugar, é próprio dessa temporalidade das plataformas por razões ligadas ao modelo de negócio deles, que inclui, acima de tudo, a maximização do tempo de tela dos usuários, etc. Então, de novo, uma temporalidade, né, de eventos constantes. A vida nas redes são eventos um atrás do outro, né? Ironicamente, tem uma coisa que a gente pode ter certeza quando está nas redes, é que vai ter contingência, porque sempre tem um evento acontecendo. Se você passa um dia fora, você perdeu a crise do dia, né? Então, isso impede essa estabilização da política num sentido mais próprio ao que a democracia liberal está acostumada, né? E a pandemia também nos trouxe mais para a rede, né? A gente não podia prever uma pandemia como essa, mas parece que o mundo digital ele já estava aí, né? O que houve foi uma intensificação, né, do teletrabalho, essas plataformas já existiam, né? Não foram criadas no contexto da pandemia. Na pandemia, o que ela trouxe de novo foi uma inversão daquilo que era lazer, exceção, né, outros momentos da vida, agora é o próprio trabalho, né? Mas a condição para isso acontecer, a condição material, já estava aí colocada, né? O que você acha disso? Tanto que, quando a pandemia começou, antes de eu começar a olhar mais para o tratamento precoce, eu me interessei durante o tempo pelo fenômeno do QAnon, né? Que ele realmente disparou durante a pandemia, que foram aqueles primeiros meses ali, onde até os trumpistas, até, né, chegaram a fazer lockdown, chegaram a ficar mais em casa, e a coisa tomou uma proporção absurda, né? Para uma teoria da conspiração tão bizarra, tão inusitada. Então, se associa, né, o aumento da adesão a essa teoria da conspiração claramente as pessoas estarem passando mais tempo, né, nos computadores, etc. Depois isso vai, como aqui no Brasil, vai se equilibrando, né, na medida em que as pessoas começam a não ficar mais tanto em casa, etc. Hoje eu não diria que
né, tem esse diferencial mais, eu acho, no caso do Brasil, né? Tem muita gente em home office, em teletrabalho, mas está longe de ser o padrão para a maioria das pessoas. E boa parte, eu acho, né, da incidência do Bolsonaro hoje sobre o imaginário das pessoas, o modo como ele representa, de certa forma, o modo como muita gente vê a pandemia, diz respeito a essa impossibilidade estrutural das pessoas ficarem em casa. Né? Então, tem uma certa retroalimentação aí entre a falta de política pública, né? E, de novo, a questão da crise, como a crise o ajuda, né, de certa forma, continuar viável para permanecer num governo que não faz política pública. Né? Aquele paradoxo, digamos, que vários colegas também têm apontado, né? E que ele, como nenhuma outra força política hoje, sabe navegar muito bem. Aí já é uma outra questão, as estratégias dele para estar navegando isso, para estar sempre se colocando como uma alternativa, seja contra a vacina, seja a favor da vacina, seja, né, ele trabalha muito bem com essa ambiguidade que é próprio de uma condição epistêmica onde a gente não tem mais, onde a gente não tem esfera pública mais, uma esfera pública extremamente segmentada, né, que foi facilmente observável ali na campanha digital dele, mas que se tornou uma condição, como você falou, meio permanente, né? Uma condição um pouco paradoxal de crise permanente, de segmentação permanente, e o bolsonarismo joga muito bem com isso, né? Nem sei se ele sobreviveria um outro tipo de ambiente de mídia com essas características que ele tem hoje, né? Uhum. Eu li um tempo atrás uma análise de algum cientista político, não sei exatamente qual agora, acho que foi no Le Monde Diplomatique, dizia ele que o Bolsonaro ele está mais forte agora do que quando começou o mandato e que muito provavelmente com a recuperação da economia e com a vacinação das pessoas, da população durante esse ano de 2021 e 2022, ele vem com muita força para a reeleição. Né? E muita gente fica pensando na reação da esquerda, mas também da parcela da população que é contra o Bolsonaro, que inclui setores da direita, setores do centro, da esquerda, enfim. E se fala muito em frente ampla, ou então em frente de esquerda, mas sempre pensando uma resistência ou uma reação. Né? Mas o fato é que aquilo que o bolsonarismo se propõe fazer, ele vem fazendo. Né? A questão é as pessoas, a gente, enquanto sociedade, assimilar isso ou buscar uma outra alternativa. Mas essa outra alternativa também não tem mostrado, a meu ver, pelo menos, uma concretude, uma efetividade. Né? Não sei o que você acha sobre essas possíveis novas alternativas, né? Porque aí se fala em retorno, heranças, e pouco eu vejo essa frente ampla na prática, né? Efetiva, não sei. Eu acho que talvez passe pela escuta, né? de vozes que geralmente não são tão valorizados no campo político, né? E para que novas lideranças possam surgir. Não sei o que você acha disso. Eu acho que a situação é bastante preocupante, né? Quem acha que o Bolsonaro vai sangrar até 2022 pode estar bastante enganado. Eu acho incrível, de certa forma, como a porcentagem da população, a proporção da população que está realmente capturada nessa realidade bolsonarista, vê a realidade através dessas lentes, dessas narrativas, é muito grande. Você está falando em 20%, 25% de pessoas, é muita gente. É um patamar muito grande, a partir do qual ele vai partir no ano que vem para um contexto eleitoral, onde essa questão da temporalidade de crise ela se acirra ainda mais, né? Para ele conseguir fazer o que ele fez em 2018 e escalar
esse número para um suficiente para ganhar a eleição, mesmo sem facada. Apesar da facada ter tido uma importância grande, eu acho que ele não é desprezível essa hipótese dele conseguir repetir isso no ano que vem. Então, é preocupante porque eu acho que essa população já está perdida, de certa forma. São pessoas que veem o mundo através dessas lentes e não importa o que aconteça, ele consegue sempre estar reenquadrando novos eventos ou contestações ou a partir desse aparato de comunicação que eles montaram. Então, tem gente que acha hoje piamente que ele sempre defendeu a vacina, que ele sempre fez o possível, desde um ano atrás, para estar correndo atrás dessas vacinas. Essa narrativa existe. Eu conheço pessoas no meu círculo pessoal que acreditam nisso. Né? Então, essas pessoas já são dele. Eu acho que dificilmente algo possa acontecer para estar tirando. Então, a questão justamente é essa que você colocou. São os outros, né? Os que já são contra, então tem o quê? Talvez um terço aí da população que pode ir para um lado ou para o outro. A questão da frente ampla é difícil, porque a gente está numa situação onde as condições normais para a política não estão dadas, né? O Bolsonaro ele não é um opositor normal, contra o qual você está se colocando numa esfera pública compartilhada. É um outro tipo de política que trabalha relativamente nas sombras, né? O que no campo de novas mídias a gente chama de, alguns autores chamam de públicos refratados, né? Que se mantêm estrategicamente com essa visibilidade variável, né? Porque assim eles podem estar jogando um amplo leque de narrativas no qual o Bolsonaro sempre pode aparecer com algum grau de visão positiva do governo dele, mas mais importante que isso até, ele é capaz de defletir responsabilização. Né? Muitos brasileiros não estão conseguindo enxergar ou traçar responsabilização pelo que quer que seja a pessoa dele, seja pelas mortes da pandemia, seja pela condição econômica, etc. Então, a frente ampla ela pode dar certo, a questão é que eu não vejo, eu acho que tem que ser uma frente ampla, estratégica, isso eu concordo com os analistas que dizem que tem que ter muito claro que o critério é tirar ele, né? O que tem em comum é tirar ele para que a política possa voltar a uma normalidade, né, da democracia liberal, e a partir daí a gente arranja, né, o espectro e o campo político como ele, enfim, estava antes, nem sei se antes de 2018, mas enfim, acho que antes, né, antes do impeachment, talvez, não sei. Mas eu não vejo esse movimento acontecendo e, embora ele seja em tese possível, né? Eu acho que uma coisa que a gente não pode, eu concordo com quem diz que a esquerda não tem como mimetizar a estratégia deles, porque está numa zona cinzenta ética e até legal muito grande, né? Mas tem elementos ali que eu acho que são um aprendizado que poderia estar sendo mais apropriado. Por exemplo, a questão da segmentação, né? Essa estrutura caleidoscópica do bolsonarismo, na verdade, todos esses populistas, o Modi assim também, né? Tem uma unidade em torno da pessoa e tem essa coisa da pessoa, a frente ampla ela tem que se unir em torno de uma pessoa. Eu acho muito difícil hoje ela se unir em torno de uma ideia. Então, essa pessoa, o corpo do líder, digamos assim, né? Como os teóricos do populismo diriam, ele tem que estar aí, seja o Lula, seja quem for. Mas essa unidade ela é composta fractalmente de diversidades, né? Então, não precisa fundir todo mundo em torno dessa pessoa, mas essa contraposição frente ampla do Bolsonaro ela pode reverberar em escalas diferentes, com conteúdos diferentes, ainda que ela mantenha a mesma estrutura, porque foi isso que eles fizeram, a direita fez em 2018. Então, eu acho que esse caleidoscópio da frente ampla, ele poderia acontecer, né? A questão é que o senso de unidade no topo virtual, ele também tem que estar presente, porque a gente está falando de uma eleição majoritária, né? E é aí que eu vejo a dificuldade, porque ninguém quer ceder o protagonismo para o outro, né? Mas, em tese, é possível você combinar até com bolsonaristas arrependidos e pessoas da direita dentro dessa estrutura caleidoscópica fractal, onde você não precisa
fundir, não precisa concordar, mas você pode agir estrategicamente com um objetivo comum em mente. Quem sabe o contexto ano que vem mudando, né, e a iminência do Bolsonaro realmente chegar como favorito para a eleição, faça essas forças políticas se mexerem mais nesse sentido, porque é possível, né? Eu acho que é possível, sim. Em 2018 não aconteceu, né? Vamos ver se dessa vez acontece. Uma outra pergunta que eu queria Precedente não é fazer bom. péssimo precedente, porque o perigo era iminente e as nossas forças políticas, as lideranças, né, contrárias ao Bolsonaro, preferiram deixar a população decidir. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão das ruas. Muito se fala sobre a preciso ir para as ruas e tal, mas tem um precedente também, que foi o Ele Não, né, que foi um momento popular, né, de mobilização contra a ascensão do Bolsonaro, e depois do Ele Não, ele subiu nas pesquisas, inclusive no espectro entre as mulheres, subiu muito, né, depois do Ele Não. Aí tem opiniões que dizem que aquilo teria acontecido por várias razões, mas, sobretudo, pela maneira como aquilo foi transmitido e passou a circular uma imagem do que teria sido o protesto nos subterrâneos das redes sociais, né? Então, aquela técnica, você pega um vídeo, 5 segundos de alguma coisa contrária aos costumes e diz que a manifestação foi aquilo, né? E pulveriza isso nas redes, né? Uma estratégia, uma tática muito constante, né, desse tipo de política nas redes sociais. E aí fica a questão, então, será que ir para as ruas não poderia trazer esse mesmo problema, esse mesmo impasse? O que você acha que a gente podia... Como que você acha que pode esclarecer melhor essa relação entre os movimentos de rua e esse tipo de apropriação, né, que usa da facilidade das redes sociais para fazer uma narrativa daquilo diversa, né, do que foi na sua totalidade, ou enfim, na sua intenção? Eu tenho a impressão que o que ocorreu ali no Ele Não, eu acho que dificilmente vai se repetir daquela forma, né? Eu acho que foi uma conjunção ali de contextual mesmo, onde essa narrativa alternativa que eles... E aí eu acompanhei em tempo real e é impressionante, porque foi assim, uma avalanche. E ali deu para ver direitinho que a coisa é manualizada, que a técnica existe, porque assim, até o design, em alguns textos eu fiz análise nas falas, né? A gente mostra os memes da época, no caso dos memes antifeministas, é impressionante, assim, não só a temática, mas o próprio design dual e a mimes invertida, e os temas muito, muito comuns e recorrentes mesmo. Aí tem duas coisas da eficácia disso, tem mais, mas assim, que eu acho mais importante é que isso ofereceu uma linguagem moral que qualquer um pode entender e que passa muito por... prendida muito de forma afetiva, de forma quase subliminar, subconsciente, quando você é submetido a uma imersão muito grande nessa repetição, né, de imagens de a mulher de direita, recatada, inteligente, bonita, mãe que cuida das crianças, e a feminista nua que faz xixi na rua, etc. Tudo aquilo que a gente viu, né? E o ponto da cismogênese, que foi eles terem conseguido utilizar essa energia oposicional, né, do inimigo a favor deles naquele momento onde eles conseguiram trazer mulheres que estavam ainda hesitantes para o campo da direita através dessa mensagem de você quer ser igual a elas ou igual a ela, né? Eles transpuseram a linha amigo-inimigo com os mesmos temas, as mesmas técnicas para dentro da população feminina, e com isso eles conseguiram angariar, digamos assim, a parte do voto feminino que faltava para a direita. Mas eu acho que foi um contexto específico, Caio. Assim, por exemplo, nessa última manifestação, eles tentaram fazer a mesma coisa. Então, teve, sei lá, uma manifestante, não sei se foi
não me lembro agora se foi em Recife, em qual cidade que foi, que fez uma performance lá, onde ela estava nua, em cima de uma mesa. Então, essa uma foto circulou loucamente, assim, né, nesse ecossistema bolsonarista, repetindo a mesma temática de sempre, né? Mas não me pareceu que, por exemplo, né, o efeito sismogênico acho que não aconteceu no sentido de ganhar novos aderentes, você ficou circulando ali com uma redundância muito grande, na verdade, né? Agora, é claro que a gente não está em efeito em contexto eleitoral. Né? Em contexto eleitoral, você tem a iminência ali da escolha, né? Você tem algo concreto a ser feito, né? Que a gente não tem hoje. Eu acho que no contexto eleitoral, provavelmente, se a gente for tomar os sinais de hoje, eles vão jogar mais pelo lado da questão da fraude nas urnas, né? Que é algo que já se anuncia, que o Trump fez e que teve resultados positivos no sentido dessa, né, do que aconteceu em 6 de janeiro, enfim. E talvez a questão da pedofilia, eu tenho a impressão que eles vão estar jogando com isso muito pesado também, né? É o que eles têm de mais pesado, essa questão da desestabilização pela violência, né? E aí a questão das polícias, dos quartéis, fica uma incógnita, né, sobre a possibilidade disso respaldar em violência real no mundo offline. E a questão da pedofilia, que realmente sensibiliza muita gente, e eu diria muito por conta do ambiente online também, porque grupos de WhatsApp hoje, e o WhatsApp em geral, é uma chuva de vídeos, de imagens de crianças sendo abusadas e de quem não está nesse ambiente não imagina o que é absolutamente chocante. Então é um jogo baixo, né? E as pessoas entram com a melhor das intenções dentro desse enquadro, né? E foi o que deu muita propulsão para o QAnon no ano passado, né? Durante a pandemia, certamente essa questão da pedofilia. Então, eu acho que, bom, para responder a sua pergunta, realmente, a questão das demonstrações de rua da esquerda, eu acho que não vai ser em si um problema. Eu acho que tem que continuar indo, cada vez mais com segurança, com tudo isso que a gente sabe, mas tem que ocupar as ruas sem dúvida nenhuma, e com uma pluralidade grande de cores, uma pluralidade grande de pautas de agenda, formar realmente esse caleidoscópio que tem que incluir a direita, sim, tem que incluir a blusa da CBF, tem que incluir, o momento crítico é esse, né? Então, desanima um pouco ver o campo antibolsonarista também tão dividido, tão competitivo, tão, isso não pode, aquilo pode, esse símbolo não pode, o outro não pode. Só que isso é difícil, né, de um voluntarismo resolver, porque é uma questão, um componente sistêmico também. O Bolsonaro, em 2018, ele galvanizou forças que já estavam aí, que já estavam, de certa forma, se somando contra o antipetismo, né? Não foi o Bolsonaro que inventou o antipetismo, isso foi sendo construído ao longo dos anos gradativamente. E o antibolsonarismo está sendo construído, mas não sei se vai ser suficiente, ainda mais considerando que provavelmente ano que vem a economia, ao que tudo indica, de fato terá algum tipo de retomada, né? E isso é muito positivo sempre para o incumbente no cargo, embora não tenha sido suficiente para o Trump. Mas a derrota do Trump foi muito apertada. Não sei e como, foi no auge da pandemia, que... né? No ano que vem a pandemia já vai estar em outro momento também. Exatamente. Mas é isso, só uma última pergunta, porque o antipetismo, né, me parece que a forma de governo do bolsonarismo é a partir da crise do antagonismo, né? Me parece que a questão seria propor algo e não buscar uma direção antagônica ao bolsonarismo também, porque essa é a estratégia do bolsonarismo. Não sei, me parece que negar o bolsonarismo sem algo de propositivo é recair na forma dele próprio se alimentar. Eu tento concordar com você também. Tudo que diz respeito a esse tipo de dinâmica na qual essa direita bolsonarista viceja, desde 2018 ou até antes, eles vão inevitavelmente estar na frente, eu tendo a concordar.
O ideal seria combinar os dois, porque não há como negar que o sentimento antagonístico ele é bastante central numa eleição, né? Que está tendendo a continuar com o caráter binário que a gente viu em 2018. Agora, se você consegue acrescentar isso, né, um componente positivo grande, né, o propositivo, dependendo do contexto, pode dar um diferencial, né? Vai acabar sendo um jogo entre nessa política da crise do Bolsonaro de impedir sempre essa volta em torno do mesmo eixo, né, de impedir que a esquerda volte, de impedir que o Brasil seja destruído, de impedir a sexualização das crianças, todos esses temas que eles vão reciclar, e algo que possa não só se contrapor a isso, mas, né, dar esse passo além propositivo, né, acho que eu quero dizer que consiga, né, colocar a cabeça acima da superfície desse mar de involução no qual o bolsonarismo viceja, que eu acho que ainda vai estar bastante ativo no ano que vem, porque se a economia estiver bem, eles vão vir com o argumento da venezuelização, né? Se o PT ganhar ou se a esquerda ganhar, e para eles esquerda inclui muita coisa, né? Inclusive o que eles chamam da nova esquerda, que é a direita não bolsonarista, né? Até o Dória, né? Dória é de esquerda para eles. Certamente, todos eles. MBL, Joyce Hasselman. E se a economia estiver bem, eles certamente vão vir com o argumento de que esses ganhos, né, seriam revertidos com a eventual vitória de um governo de esquerda, etc. Então, eu não sei como vai ser, eu acho que vai depender muito realmente de contexto, Caio, mas em termos do que pode ser feito, efetivamente, em termos de estratégia, seria, sim, uma frente ampla bem construída, que possa ser capaz de ir além do puro antibolsonarismo, como você mesmo colocou. E eu acho que tem, assim, margem para propostas que encontrem um campo comum, né? A própria proposta da renda básica eu tenho alguma simpatia, né, dependendo de como ela for construída, a questão do SUS, que tem se mostrado uma unanimidade muito grande, né? A questão é que a gente está em junho, daqui a um ano já tem a campanha, né? Já começa a campanha e a gente, né, é um pouco angustiante realmente não ver esse movimento, mas tem o próprio Lula se movendo aí mais nos bastidores, talvez as costuras, às vezes eu boto mais fé assim nessas posturas da política tradicional de bastidores do que necessariamente uma postura da frente ampla via rede social, via as mídias, onde essa esfera pública que não é mais pública funciona, porque eu vejo ela muito segmentada, né? E muita intenção interna com si mesma, porque essa tensão interna ela existe na direita também, mas na hora H eles tendem a se juntar contra esse inimigo comum, e o Bolsonaro ainda galvaniza muito essa energia, né? E eu acho que ele pode sim voltar a crescer em 2022 em contexto eleitoral, porque em contexto eleitoral já é outra história, né? É o tempo da política, como a gente fala na antropologia, é uma outra temporalidade. E aí tudo ele pode ganhar uma força que ele aparentemente parece ter perdido em parte, né? Espero que não, vamos ver. Vamos observando e agindo. Muito bom, professora. Queria, para encerrar, que você falasse aí onde que podem ser encontrados os seus textos, vídeos, enfim, para o pessoal que tiver interesse. Mais no Twitter, né, @LetCesar, e os textos e outras produções, eu costumo alimentar o meu site no academia.edu, bastante também, quem tiver interesse, e cumprimento a todos, agradeço você novamente, Caio, pela conversa. Obrigado, sigam lá a Letícia no Twitter e na academia.edu, que é muito bom também, quem não conhece, né, a divulgação de pesquisas científicas, põe lá o nome do pesquisador, pesquisadora, e tem os textos, enfim,
muito bom para pesquisar. Obrigado mais uma vez e também agradeço a todo mundo que assistiu a gente aqui. Não deixem de comentar o vídeo, o que vocês acharam, para a gente continuar a conversa, e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.